Couto, mais um assunto aí de criminologia para os senhores. Esse assunto cai sempre. Escolas macrosociológicas de explicação da criminalidade. Temos aí as teorias do consenso e teorias do conflito. Teoria do consenso diz que todas as funções da sociedade tendem a coesão, estabilidade, permanência. A sociedade funciona normalmente quando os indivíduos compartilham as expectativas sociais, aceitando os valores vigentes e compartilhando as regras dominantes. Então lembrem disso, escola do consenso vai estar lá, eles vão falar o contrário. Já a escola do conflito entende que os valores vigentes eles são impostos, que há um conflito entre dominantes e dominados, e esses padrões, essas expectativas, quando elas são aceitas, na verdade elas são impostas e elas refletem algo que há uma defesa das pessoas que dominam essa sociedade. Então uma é diametralmente oposta à outra. Então teoria do consenso, estabilidade, coesão, permanência, ok? Dentre as teorias do consenso estão as seguintes escolas: Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. As questões também vão trabalhar nesse sentido, alocando escolas na teoria do consenso que não fazem parte dessa teoria. Então, primeiro grupo de questões, eles vão fazer um embaralhamento da questão da teoria do consenso e do conflito, a questão dos conceitos. O segundo grupo de questões vão alocar teorias na teoria do consenso que não fazem parte dessa teoria. Então vamos resumir de novo. Fazem parte da teoria do consenso as seguintes escolas: Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. Então comecemos então pela Escola de Chicago. Representantes: William Thomas, Robert Park, Ernest Bugres, dentre outros. Surgiu no final do século XIX. Surgiu lá na Escola de Chicago, que era uma instituição financiada por Rockefeller, Batista. Por que Chicago? Porque Chicago aumentou a população vertiginosamente no final desse século XIX, saindo de 300 mil para 2 milhões de habitantes de forma bem rápida por conta do avanço industrial norte-americano. Isso gerou problemas de criminalidade. E aí a escola de Chicago vai tentar estabelecer o porquê houve o aumento da criminalidade, ligando a questão da cidade, a questão do âmbito urbano à criminalidade. Então, para essa escola, a questão da passagem do campo para a cidade vai destruir os controles informais, a questão da excessiva mobilidade, da questão do anonimato, faz com que as pessoas percam sua identidade, seus papéis, e essa desorganização das estruturas informais, onde se sai de um processo comunitário e praticamente onde todo mundo conhece todo mundo, para um processo em que ninguém conhece ninguém e os controles vão se desorganizando, família, igreja e outros controles informais, isso vai gerar criminalidade. Então, para essa corrente, a cidade produz a criminalidade. A cidade produz a criminalidade. Então tem dois conceitos fundamentais da Escola de Chicago: desorganização social, e tem um que eles dividem a cidade em diversos círculos, que aí vai ser a questão das áreas de delinquência ou gradiente delinquência, que a cidade vai ser dividida onde vai ter a questão da criminalidade vai ser muito focada nesse estudo nas camadas menos desfavorecidas e imigrantes, tentando verificar como a cidade produz a delinquência. Então, ele se utiliza muito de inquéritos sociais nessa fase de pesquisa e também de bibliografias individuais. Ok? Então é isso. A sociedade produz sua delinquência, a desorganização social, a questão da falta de controle informal, a questão da mobilidade rápida, a questão do anonimato. E aí tem algumas subteorias que participam dessa teoria ecológica, que é a teoria da Escola de Chicago, que é a teoria ecológica, que aí vai estudar a questão do ambiente, da cidade produzindo a delinquência. Temos a teoria espacial, que vai trabalhar sobre arquitetura e delinquência também nos centros urbanos. Temos a teoria das janelas quebradas. E temos também a política criminal do tolerância zero, pessoal. Então, a Escola de Chicago é uma escola importante nessa escola do consenso aí, ok? Temos
posteriormente a teoria da associação diferencial de Sutherland, que vai cunhar pela primeira vez o termo crimes de colarinho branco. Ele tenta criticar, de certa forma, o que a escola de Chicago fez, que foi dizer que a criminalidade estava centralizada em alguns espaços urbanos, longe das camadas altas e médias, que ela estava mais próxima das áreas de riqueza, da periferia, da área suja da cidade, como se o crime fosse algo específico das camadas menos favorecidas. Sutherland vai criticar isso. Sutherland vai dizer que o crime está em todas as camadas sociais. E aí, por causa que ele começa a estudar os crimes de colarinho branco, e aí ele vai perceber que o processo de criminalidade é um processo que surge com a comunicação entre os indivíduos, que é se aprende a ser criminoso. A ser criminoso aprende um conjunto de técnicas e de valores. E aí, para ele, criminalidade é maior ou menor quando os valores e técnicas da delinquência são mais influenciadores do que os valores e técnicas para segmento da norma. Ou seja, na verdade, Sutherland vai dizer que esse processo de aprendizagem está em todos os lugares, né? Ou seja, o crime é algo que se aprende, não está circunscrito somente nas camadas menos favorecidas. E aí, Sutherland vai criticar isso aí, como eu já disse, da escola de Chicago. E é isso, crime para ele é uma aprendizagem, está em todos os lugares, em todas as classes, e a criminalidade vai ser maior ou menor quando os processos de aprendizagem da criminalidade forem superiores àqueles processos em que o indivíduo recebe valores de respeito às normas. Ok? Então lembrar de crime de colarinho branco, Sutherland, teoria da associação diferencial, o crime ele é aprendido. Ok? Já a teoria da anomia, anomia quer dizer falta de normas, vai ter primeiro surgimento lá com Durkheim, que vai tratar aí do crime como algo que fere o sentimento coletivo. O crime é algo que está dentro do funcionamento normal da sociedade, pois o crime reforça o sentimento coletivo de valores. E aí, quando há um crime, a sociedade, defendendo esses valores coletivos, eles passam a dar importância a esse sentimento coletivo e reagem a esse crime. Então, o crime serve para reforçar o sentimento coletivo de pertença das pessoas. E o crime também, dentro da sociedade, é uma via aberta para as mudanças, para as inovações. Então, o crime é algo que é normal na sociedade. Vai ser anormal quando ele passa a ter altas incidências, ter uma recorrência muito grande, as estatísticas estiverem bastante elevadas. Aí sim, é uma situação de anomia. E aí, com base em Durkheim, Merton vai trazer outra abordagem, que ele vai trazer lá na questão da sociedade americana. A sociedade americana vai estabelecer como meta cultural para todos os indivíduos a questão de riqueza. O cara ser rico é o cara ser um cara virtuoso. Então todo mundo quer ser rico. Porém, os meios institucionalizados e legais e aprovados pela sociedade para a riqueza nem todos têm acesso a esses meios institucionalizados. Então vai haver um conflito entre as metas culturais e os meios disponíveis para se chegar lá. E aí, Merton vai trabalhar com 4 tipos de indivíduos. Um indivíduo que respeita os meios institucionalizados e respeita as métricas culturais. Ele chama esse indivíduo de indivíduo conformado. Já tem um indivíduo que ele é inovador. Ele acredita nas metas culturais, mas ele quer meios alternativos. O criminoso é isso. Ele quer ser rico, mas ele quer um meio alternativo, ilegal. Então, seria o inovador. Temos um indivíduo ritualístico. Ele aceita as metas culturais, mas acredita que nunca vai alcançá-las, mas ele acredita nos meios, e aí pode não acreditar em chegar às metas, mas ele é um indivíduo que também aceita de certa forma as regras da sociedade, mas depois ele vai pegar os meios institucionalizados. Então o indivíduo ritualístico é esse. Temos o indivíduo que ele é evasivo, que ele contesta tudo, os fins e os meios, e ele procura fugir da realidade. Temos os loucos, os criminosos, os drogados, pessoas que fogem da realidade e se evadem dos valores vigentes e também dos meios. E temos indivíduos que são belicosos, que eles propõem uma rebelião contra o sistema. Eles querem trocar as metas e querem trocar os meios. Então Merton trabalhou dizendo que a anomia surge quando as metas culturais existem, mas os meios institucionalizados não são suficientes para alcançá-los. E aí vamos ter a questão da subcultura delinquente,
que o Cohen vai trabalhar com delinquentes juvenis, e ele vai dizer que esses processos alternativos não surgem individualmente, como Merton diz. E também o processo da associação diferencial não é algo que é contato indivíduo a indivíduo. A subcultura delinquente vai dizer que a cultura vigente é uma cultura e se contrapõe a ela novos tipos de culturas, que são culturas alternativas, onde vai existir também bônus, ônus, regras para ser feliz ali dentro daquele grupo, vai ter técnicas, vai ter meios, vai ter prestígio, ou seja, vão se criar outras sociedades, vamos dizer assim, independentes, dentro de uma sociedade maior, onde vai ter os indivíduos, por conta de não ter prestígio nessa sociedade maior, vão para esses subgrupos, onde esses subgrupos vão criar formas de beneficiar, de prestigiar aqueles membros que aderem mais a essas regras. Surge, ou seja, novas regras, novos valores, novos costumes, novas técnicas, nova aprendizagem dentro desse grupo, e cria-se uma subcultura. E aí tem algumas subculturas que evocam a violência para a solução de conflitos, subculturas que envolvem a criminalidade, onde os indivíduos vão querer prestígio nessas subculturas. Então, vai ter grupos em que vai ter códigos próprios. Não é uma questão, como o Merton colocou, não é uma questão de um processo individual, e sim questão de subgrupos. E aí é isso que trabalha a teoria da subcultura delinquente. Albert Cohen vai trabalhar dentro dessa teoria da subcultura delinquente. A questão das questões envolvendo essas teorias do consenso, elas são relativamente fáceis, porque na verdade elas só vão trocar os conceitos das teorias e vai ficar bastante evidente o defeito dos quesitos, porque vai destoar muito. Basta a gente ter uma noção de cada teoria que não tem como errar. As questões de criminologia são fáceis. Esse assunto envolve 3 tipos de questões. Vão trocar o conceito de teoria do consenso de conflito, vai alocar teorias numa certa teoria que não fazem parte daquela teoria, e depois vão conceituar errado aí as teorias, ok? É fácil, não precisa muito enxame aí. Então, Anderson Couto, até a próxima.